Galera da torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com vocês a respeito do São Paulo, notícias e informações no vídeo de hoje. Este é um vídeo de repercussão e também informativo para deixar você por dentro das informações e notícias do São Paulo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino de notificações e deixa o seu like aqui para fortalecer o canal no final do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Nós vamos falar do que disse o Igor Gomes após o final da partida entre São Paulo e Juventude e também Rodrigo Nestor falando a respeito infelizmente, do empate do São Paulo com o Juventude. Pela 14ª rodada, São Paulo e Juventude se enfrentaram no Morumbi no último domingo e o Rogério Ceni saiu irritadíssimo após a partida. Infelizmente, o São Paulo teve pelo menos duas chances claras de gol para fazer o placar, para conseguir o resultado e não foi efetivo. E o Rogério Ceni acabou citando várias chances que, na minha opinião, não existiram. Então, um volume muito grande do São Paulo com poucas chances claras e das chances que apareceram, os jogadores não foram efetivos para marcar. Mais uma vez, nós vamos conferir as informações e também a repercussão após a partida. Primeiro, nós vamos falar o que foi falado pelo Igor Gomes, o jogador do São Paulo, que vem sendo importante nesse time do Rogério, mas muito contestado, e eu sou um torcedor que contesta muito a participação do Igor Gomes dentro do campo, dentro desse time do São Paulo. Na minha opinião, faz bons jogos, mas não tem uma titularidade absoluta conforme o Rogério Ceni acredita. Abre aspas para o Igor Gomes: nossa equipe propôs o jogo e dominou, mas faltou um pequeno detalhe para fazer o gol, talvez o último passe ou uma finalização melhor, fecha aspas. Além disso, o jogador falou também o seguinte, abre aspas novamente: o time melhorou no segundo tempo e criou mais oportunidades, porém, infelizmente não conseguimos marcar para conquistar a vitória nesta noite, fecha aspas, acrescentou o jogador camisa 26 do São Paulo. Novamente, o Igor Gomes é um jogador interessante para esse time do São Paulo, mas para o Rogério Ceni ele é titular absoluto e não sai por nada. Quando questionado a respeito do André Anderson, o Rogério Ceni disse que 20 minutos é o suficiente para mostrar dentro de campo com a camisa do São Paulo. Agora, tem vários jogadores aí nesse time do Rogério, escalados por ele, que já vem jogando jogos completos, inteiros e até agora não mostraram nada. É o caso do Éder, é o caso do próprio Igor Gomes, é o caso do Rodrigo Nestor. Então, na minha opinião, falta um pouquinho mais do Rogério Ceni, um pouquinho mais de coerência entre oportunidades. Então eu gostaria de ver as mesmas oportunidades, a minutagem que o Éder tem, que o Igor Gomes tem, que o Rodrigo Nestor tem para o André Anderson. Então esses caras não vêm sendo substituídos, Igor Gomes e Nestor principalmente, e o André Anderson vem recebendo pouco tempo para mostrar dentro do campo. Para o Rogério Ceni, 20 minutos é o bastante. Já é muito, mas para nós torcedores é muito pouco. A gente gostaria de ver pelo menos um jogo inteiro, 90 minutos para esse cara, para a gente ver se ele é capaz de dar mais para o São Paulo do que os próprios meninos do Rogério Ceni. Vamos conferir agora o que falou o Rodrigo Nestor na partida entre São Paulo e Juventude, abre aspas: saio triste pelo resultado porque tivemos muito volume, principalmente no segundo tempo. Infelizmente, não conseguimos empurrar a bola para o fundo das redes, fecha aspas, analisou o meio-campista Rodrigo Nestor do São Paulo. Infelizmente, mais uma vez, o São Paulo fica devendo dentro de campo. Cerca de 20 mil torcedores foram ao Morumbi, uma noite fria, gelada, em São Paulo, e não conseguiram ver apenas um gol desse time do São Paulo. E boa parte das decisões estavam no pé de Rodrigo Nestor e Igor Gomes, os jogadores que fazem uma ligação entre a fase defensiva e a fase de ataque do São Paulo, a fase ofensiva. E nessa transição eles erraram muitos passes, muitas decisões erradas, tanto na parte de finalização como também naquele passe que proporciona uma boa finalização ou uma assistência para o atacante. E Rodrigo Nestor e Igor Gomes têm muita responsabilidade nesse quesito
do futebol do São Paulo. No momento, o São Paulo tem, pelo Campeonato Brasileiro, 45% de aproveitamento no campeonato. Dentro de casa, o São Paulo tem 66% de aproveitamento e fora de casa, o São Paulo tem apenas 23% de aproveitamento, né? Os jogos em casa foram 4 vitórias do São Paulo até o momento. Contra o Atlético Paranaense por 4-0, América Mineiro 1-0, Santos por 2-1 e Cuiabá 2-1. Aí o São Paulo também tem empate em casa, 2-2 com o Ceará e 0-0 com o Juventude. Empates fora de casa, o São Paulo tem empates por 1-1 com Corinthians, Fortaleza, Avaí e Coritiba e Bragantino. Derrotas fora de casa contra Botafogo e Flamengo. 1-0 para o Botafogo e 3-1 para o Flamengo. Derrotas em casa, o São Paulo tem apenas uma, a derrota para o Palmeiras por 2-1. O jogo que foi recentemente aí no Morumbi na segunda-feira e depois o São Paulo fez o jogo pela Copa do Brasil. Até o momento foram 42 pontos disputados, foram 14 rodadas, né? O São Paulo fez pelo menos 19 desses 42 pontos, o que refere aí um aproveitamento de 45% apenas no campeonato. Então, é praticamente uma campanha muito ruim do São Paulo na temporada pelo Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai falar da categoria de base do São Paulo. O São Paulo que venceu o Sub-15 e o Sub-17, venceram no final de semana, e o Sub-20 que sofreu um revés, né? O Sub-15 vencendo por 4-1 sobre o Oswaldo Cruz. Os gols feitos pelo Thierry Henry, fez 2 gols, o Alessandro e o Elber. Pelo Sub-17, o São Paulo venceu por 2-1 o Comercial de Ribeirão Preto, os gols marcados por Yuri e William. E o Sub-20, o time do Alex acabou perdendo no Nordeste para o Ceará. A vitória do Ceará por 5-2 em cima do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O São Paulo que está aí pelo menos na 14ª rodada do primeiro turno. E pelo menos tem alguns jogos ainda importantes até o final. Restam 5 jogos. Então, se você for lembrar, o São Paulo fez até aqui alguns bons jogos, principalmente na estreia contra o Atlético Paranaense. Um bom jogo contra o Santos, contra o Fortaleza, que o São Paulo acabou sofrendo um empate. Mas nos restantes dos jogos aí o São Paulo tem duelos difíceis pela frente. Então, o São Paulo ainda vai enfrentar o Atlético Goianiense no próximo domingo e depois tem o Atlético Mineiro. Nesse meio tempo, o São Paulo vai visitar a Universidade Católica e depois recebe a Católica no Morumbi. Então, na quinta-feira, o São Paulo visita a Universidade Católica pela Copa Sul-Americana. O jogo na quinta-feira, às 9h30 da noite, que tem transmissão exclusiva da Comembol TV. Depois, o São Paulo visita o Atlético Goianiense no domingo e recebe a Universidade Católica no Morumbi. Aí o São Paulo sai para visitar o Atlético Mineiro, depois pelo Campeonato Brasileiro, e depois o São Paulo visita o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, desses últimos jogos do Brasileirão, o São Paulo tem nesse meio tempo jogos da Sul-Americana e Copa do Brasil. Dos últimos jogos que restam, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Fluminense no Morumbi, Internacional fora e Goiás em casa, o São Paulo precisa pelo menos aqui nesses 5 jogos 8 pontos para conseguir manter uma média ali razoável até o final do primeiro turno, o que daria ao São Paulo 19 aí mais esses 8, 27 pontos para conseguir se manter ali na briga ainda pelo G4. Se o São Paulo não conseguir esses 8 pontos dos 15 disputados, a situação começa a ficar muito mais difícil e o São Paulo pode acabar o primeiro turno na zona de rebaixamento. Então, vitória contra o Atlético Goianiense fora. É difícil, mas não é impossível. Eu acredito que deve aqui acontecer um empate. Quanto ao Atlético Mineiro fora, é muito mais fácil a gente pensar que o São Paulo vai ser derrotado do que vai vencer o Mineiro fora, o Galo fora. Então eu acredito que o empate estaria de bom tamanho, já são pelo menos 2 pontos somados. Contra o Fluminense no Morumbi, o São Paulo tem totais condições de ganhar, se jogar com vontade, se jogar com raça, como foi contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então pode somar mais 3 pontos, são 5 pontos. E aí restam 2 jogos para tentar 3 pontos.
O Internacional fora de casa é um duelo muito difícil e o Inter vem numa boa fase com o Mano Menezes. E tem o Goiás em casa, que é muito bem possível o São Paulo ter esses 3 pontos, né? É uma chance do São Paulo conseguir uma vitória. Então, contra o Goiás em casa, são 3 pontos. Contra o Fluminense em casa, dá para vencer, são mais 3 pontos, já soma 6. E aí o São Paulo precisa pelo menos de 2 empates. Eu acredito que com o Atlético Goianiense e com o Internacional um empate e uma derrota aí para o Galo, né? Então é uma projeção razoável, até que otimista, até o final do primeiro turno. O ideal seria se o São Paulo ganhasse todos esses jogos, o que não vai acontecer, a gente sabe disso, mas que a gente consiga ter esperança para esses 5 próximos jogos, né? São 15 pontos em disputa, seria importante o São Paulo conquistar pelo menos 8 desses 15 pontos aí em disputa. Mais uma vez, né, eu volto para falar do São Paulo e para deixar você informado ainda sobre o tricolor. O Rogério Ceni irritadíssimo na coletiva, falando várias coisas, né? Que o São Paulo teve muitas chances, que agora vai ter duelos difíceis, que está sem elenco, que precisa de contratações, mas tudo vai depender se o São Paulo vai conseguir se classificar na Sul-Americana, se o São Paulo vai conseguir se classificar na Copa do Brasil. Após estas classificações, esses jogos decisivos que acabam no dia 14, o São Paulo tem, na janela do meio do ano que abre no dia 18, a oportunidade de saber o que vai fazer, se vai contratar jogador ou não. Então fica aqui, né, uma incógnita muito grande para esse time do Rogério. A gente não tem elenco para disputar as 3 competições. Se caso passar em alguma delas, aí vale sim pensar em reforços no meio do ano. Caso não passe, o São Paulo vai manter esse elenco aí até o final da temporada. Também seria desperdício de dinheiro, né, para o São Paulo se contratar jogador tendo só o brasileiro para ser disputado, né? A não ser que chega aí uma contratação cirúrgica pontual para esse time do Rogério, que precisa pelo menos de um goleiro, de um zagueiro, de um meio-campista e de um atacante de velocidade. Nós vamos aguardar e vamos trazer informações para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. No São Paulo, Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, Tricolor Paulista. Um forte abraço. Valeu.